Graça e paz, somos da Igreja Metodista em Taguatinga Norte. Estamos aqui para fazer a lição 5, Princípios de uma Igreja Educadora, para aprendermos mais e mais com Jesus nessa aula. Meu nome é Ione Braga e eu gostaria de convidar vocês para estarmos juntos com Jesus nessa aula. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, engrandecemos o Seu nome. Senhor, sê conosco, abra nossas mentes e corações para que possamos absorver e aprender mais e mais de Ti, Senhor, para que possamos ser, Pai, luz no mundo em trevas, Senhor, para que muitos possam nos conhecer a Ti, Senhor, e levar o Seu Evangelho. Isso é que eu te peço, Senhor, nessa aula. Agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base dessa aula é Lucas 13, de 10 a 17. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, 20 para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, pois, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. O objetivo da aula de hoje é apresentar a atuação pedagógica de Jesus no episódio da cura da mulher enferma. Destacar alguns princípios educativos para a missão educacional da igreja hoje. Aqui a gente vê que a igreja está no lugar que Jesus estava naquela época. A gente está aqui para ensinar. E como Jesus fazia, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer para que as pessoas possam ver, aprender e ensinar. Então Jesus, ele fazia, ensinava com o exemplo dele. Então nós como igreja temos que fazer para que as pessoas vejam em nós o exemplo e assim continuem seguindo. A igreja é fundamental no nosso processo de educação a respeito das verdades e valores do reino de Deus. Dentre tantas funções da comunidade de fé, a educação cristã é uma das mais importantes para o desenvolvimento espiritual e missionário de cada pessoa e da comunidade em si. Nessa função, Jesus Cristo é o nosso parâmetro e o principal conteúdo. Quais princípios a igreja que educa deve levar em conta na sua missão? Vejamos o que uma das experiências de Cristo na sinagoga nos ensina. Jesus é o mestre dos mestres. Em sua atuação encontramos os parâmetros necessários para desenvolvermos uma educação efetiva e afetiva. Apesar de Lucas 24, 13 a 35 ser o clássico texto que revela a pedagogia de Jesus, buscamos em outro relato do evangelista. Esse texto de Lucas 24 é aquele que é no caminho de Emaús, que lá ele ensinava
toda a Escritura, e aqui também, e nesse texto do evangelista, Lucas 13, também ele nos uma inspiração para pensar sobre a importância educativa da igreja e seu compromisso com o projeto restaurador de Jesus Cristo. Então, como em Emaús, aqui ele nos ensina que temos que ensinar a palavra e, ao mesmo tempo, mostrar o exemplo. Aqui ele nos mostrou com a cura da mulher que aconteceu numa sinagoga. Uma das funções desse espaço era a educação da comunidade a respeito da lei. Então, lá na sinagoga, eles ensinavam a lei. Era isso que Jesus fazia naquele sábado, ele ensinava. Foi quando chegou uma mulher com um espírito de enfermidade, no original, pneuma asteneia, espírito de fraqueza. As sinagogas ficavam abertas vários dias da semana, e mulheres e homens frequentavam espaços separados. No sábado, o principal dia, era um tempo destinado aos homens, pois só eles tinham direito à instrução sobre a Torá. No entanto, naquele sábado, no lugar onde os homens estavam reunidos, aquela mulher apareceu. Jesus não a ignorou e nem reprovou sua presença. Antes a chamou e lhe anunciou a boa nova. Mulher, estais livres da sua enfermidade. Aqui a gente pode pensar como que foi a alegria daquela mulher em ser curada. Jesus a chamou. Junto ao anúncio veio a imposição de mãos e assim a restauração completa daquela mulher, que imediatamente o adorou. Ali ela deve estar no cantinho dela, porque ela estava num lugar que não era para estar, que era só para os homens estar. Mas ela estava ali, quem sabe com aquela esperança de ser curada, porque ela já tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus a viu, e ele sabia o que se passava no coração dela e a curou com imposição de mãos. Aqui a gente aprende também o impor as mãos para curar uma pessoa, para orar por aquela pessoa. Ela dava glórias a Deus, diz o texto, algo que ali só era permitido aos homens. Ela ficou tão feliz que começou a glorificar a Deus, agradecer pela sua cura. O chefe da sinagoga, responsável pelo bom andamento do lugar e pelo cumprimento das leis, se indignou mediante a cura que havia presenciado. Ele ignorou a mulher e se dirigiu à multidão, enfatizando que o sábado não fora feito para a cura. Ele falou, para a multidão, por quê? Para evitar que fossem lá no dia de sábado para ser curados. Porque eram os 6 dias anterior ao sábado que era o dia para isso. Começou assim algo que é fundamental para qualquer processo de educação. A partilha de vários pontos de vista, o debate, o diálogo. Jesus curou a mulher, mas não abriu mão do que tinha ido fazer ali, ensinar. Por isso, mediante a atitude do chefe, o mestre seguiu educando o povo, dando possibilidade de as pessoas interpretarem corretamente a lei. A fala de Jesus foi repleta de diversos ensinamentos que reafirmavam o valor da vida humana e questionavam o que a tradição havia feito com o sábado. Ele fez uma comparação entre desprender o boi e livrar uma filha de Abraão no dia santo. Então, aqui ele coloca a importância da vida humana em relação à lei, que ele cita que você desprende todo sábado o seu animal para ir tomar água, porque ele não vai deixar o animal um dia com sede. E em outra passagem também ele fala que se cair o boi num buraco, ou o seu filho cair no buraco, você não vai lembrar que é sábado. Você não vai virar e falar para o filho, fica aí dentro do buraco que amanhã eu te tiro. Não, ia correndo para tirar o filho ou então o animal. Então, a gente tem que ver isso, a pessoa está passando mal, é ali, é agora. Ele está doente, é ali, é agora. Não vai esperar
Então, tem que fazer a vida humana prevalecer em relação à tradição da lei. No texto original, ele usou o mesmo verbo para as duas ações. Liu. Este verbo pode ser traduzido por soltar, desamarrar, mandar embora. Não é usual para a cura, mas ali Jesus se valeu dele. Há ensinamentos que nos aprisionam por séculos. O ensino de Jesus nos liberta. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Desamarrar o que nos aprisiona, como fez naquele sábado. Só Jesus nos liberta. A mulher, que no imaginário social da época figurava como propriedade, assim como os animais, foi destacada como filha de Abraão. A partir de quando Jesus veio ao mundo, ele começou a dar o valor para as mulheres, que não eram consideradas. Tanto que naquela época eles não contavam, lá na multiplicação dos pães, eles contavam os homens, não contavam as crianças nem as mulheres. Então a gente vê o tanto de gente que tinha ali. Quando fala 5.000 homens que estavam lá, mas tinha mulheres e tinha crianças, então foi muito mais gente do que quando fala lá os 5.000 homens. Quando Jesus veio, ele começou a chamar as mulheres que o seguiam, a dar valor. E quando ele fala aqui, essa filha de Abraão, nunca ninguém tinha falado da filha de Abraão, eram os filhos de Abraão. Então aqui a gente vê a importância que ele dá tanto para o homem quanto para a mulher. Essa é a única vez que a expressão filha de Abraão aparece no Novo Testamento. Em um contexto onde só se falava de filhos de Abraão, Jesus evidenciou a descendência abraâmica também para as mulheres, um grupo historicamente excluído. Quando Jesus veio também, a gente vê lá que tinha aquelas mulheres que ajudavam Jesus, seguiam a Jesus, né? Elas começaram a ser vistas, a gente vê vários nomes de mulheres no Novo Testamento, porque Jesus deu importância. Mais importante do que ter o trabalho de desamarrar um boi para dar-lhe de beber em dia de sábado, era libertar aquela mulher, filha da promessa. O sábado não era e não é mais importante que a vida. Ao final do diálogo, o chefe não conseguiu contrapor Jesus. A multidão se alegrou e os adversários se envergonhavam. A postura educadora de Jesus uniu a teoria e a prática. Enxergou uma pessoa necessitada, apresentou a verdadeira interpretação da lei, confrontou quem tinha um diálogo opressor, libertou a mulher oprimida e alegrou quem conseguiu entender a mensagem. Tal postura deve inspirar a igreja na sua missão educativa em meio à sociedade. Então, a posição da igreja é ensinar, dar o exemplo para trazer outros ao conhecimento de Jesus. Aquelas pessoas que estão no mundo, ao nos ver, tanto na escola ou no trabalho, a gente tem que ser espelho. Por que a gente tem que ser espelho? Quando a pessoa vê a gente tem que ser aquilo que é em casa, na igreja e no trabalho. A gente tem que ser só um jeito de pessoa, não pode ser diferente, porque ali a gente está demonstrando que é Jesus. A gente tem que ser Jesus em todo o tempo. É difícil a gente, em todo o tempo, mostrar a presença de Jesus, mas não é impossível. A alegria de você, quando você vê alguém triste do seu lado e que a gente fala de Jesus, é maravilhoso. Graças a Deus eu não tenho mais essa vergonha de falar de Jesus lá atrás, quando eu me converti. Porque quando eu me converti, veio o primeiro amor.
E eu fico feliz de até hoje eu ter esse primeiro amor em relação às pessoas. Eu não tenho, graças a Deus, dificuldade com pessoas. Esse negócio de dizer, eu não gosto de alguém, eu não tenho. Eu procuro não ter, porque eu aprendi que todo mundo tem qualidade e defeito. Então, quando você vê uma pessoa, todo mundo tem dificuldade. Tente ver a parte positiva da pessoa, porque você vai encontrar. Então, se a pessoa é chata, enjoada em uma coisa, você olha, mas ela é tão amável com as pessoas. Mas ela interessa tanto em aprender outro lado. Então, você veja o lado positivo, porque vai ser minimizada a parte chata, enjoada. Todo mundo tem virtude, então eu procuro ver sempre as virtudes. Porque se você ficar preso nos defeitos das pessoas, você só vai enxergar defeito. E você não tem um lugar perfeito aqui na Terra. A gente só vai ter... O lugar perfeito é quando a gente subir. Quando Jesus chamar a sua igreja lá, sim. Aqui não, aqui a gente está para ser luz no mundo. Então, essa postura deve inspirar a igreja na sua missão educativa em meio à sociedade. Então, a gente tem que demonstrar essa alegria de servir Jesus. E tem que ser espelho para as pessoas. Tem que ser uma luz nesse mundo que em trevas. Outro dia eu estava lá no serviço, nesse dia eu estava lá na GAI. GAI é onde a gente faz a ficha para as pessoas que chegam para ser atendida lá no hospital. Aí chegou uma moça, pediu uma máscara, porque ela estava sem máscara. E a gente sempre deixa as máscaras para entregar. Só que na parte que passa a máscara, é o mesmo lugar que passa o documento. Porque tinha, assim, mais ou menos 10 centímetros. Aí a gente teve que fechar para evitar vir, porque lá no Hospital de São Lambaia, lá é maternidade e só Covid positivo. Então, quando a pessoa passa o documento, já vem com um brinde do corona, né? Aí a moça me pediu a máscara. Eu falei assim, eu não vou passar a máscara nesse lugar aqui. Eu tinha que levantar e passar a máscara. Eu falei, eu vou dar a máscara já com um brinde para a moça? Não vou. Aí eu saí da porta, fui, entreguei a máscara para ela. Porque eu tive a preocupação de contaminar a moça, né? Que eu vou passar ali onde está passando o documento ou não. Então ela ficou feliz com aquela minha atitude. Eu sempre faço isso. Não passo por ali, porque eu sei que eu vou estar podendo contaminar uma pessoa. Então a gente tem que pensar. E essa atitude de eu ir levar para ela, ela ficou feliz. As pessoas chegam lá precisando de ajuda. Outro dia chegou uma moça que ela estava muito preocupada que a mãe estava internada com Covid. E ela não estava conseguindo notícia, porque eles têm uma briga lá na família, ela é a única filha da mãe dela, e um tio ia lá e trocava o telefone. Em vez de deixar o da filha, botava o dele. Então ela não estava recebendo notícia, porque os médicos ligam para falar como é que está a pessoa, né? Porque não pode ir lá visitar. E ela foi lá falar comigo que não estava recebendo notícias da mãe. Aí eu olhei o cadastro, coloquei de novo o nome dela, né? E saí lá fora para conversar com ela. Ela estava com o namorado. Ela saiu de lá tão feliz. Eu chamei o outro colega, né, que ele é do outro setor, para explicar para ela como é, que entra na lista do médico ligar. E a gente deu aquela atenção. Ele ligou no setor da UTI que a mãe dela estava. Ela saiu toda alegre, feliz, falou assim, nossa, como vocês são educados, eu nunca pensei na Secretaria de Saúde ser assim, e foi feliz. Então a gente tem que fazer a diferença, que é um momento tão difícil, a pessoa já está com uma pessoa com Covid internado, uma doença que pode matar. Aí a gente tem que ser a diferença para a pessoa sair melhor. Do mesmo jeito, em qualquer assunto. Se você está na rua, dentro de um ônibus, e se alguém chega para você e fala alguma coisa, você tem que ser a diferença. Você tem que mostrar o amor de Jesus na sua vida. E é isso que faz
com que a igreja permaneça fiel ao chamado para ensinar. Assim como nas sinagogas no tempo de Jesus, nossas igrejas possuem pessoas enfraquecidas, encurvadas, como aquela mulher, e pessoas que se acham donos da verdade, como o chefe da sinagoga. Tem a visão limitada sobre Deus, a vida e si mesmo. Todas elas precisam experimentar o poder de uma educação que cura, transforma e motiva a prosseguir, seguindo a verdade em amor e crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Para que isso aconteça, uma igreja educadora se torna fundamental, que é essa parte de sermos exemplo. Outro dia eu estava vendo aqui na igreja, né? Então, tem a cesta básica. Então a gente está preocupado também, porque nessa época o pessoal está perdendo emprego. Muitas pessoas perderam emprego. Então estão precisando da parte material, né? E a igreja, eu estava vendo, né? Estão entregando cesta básica. Então a gente tem que ver o lado espiritual, material, que a pessoa está precisando, e a gente tem que fazer os dois lados. Porque a pessoa não precisa só de oração, precisa de oração. A gente não pode orar e falar, vai, e o resto? A pessoa está precisando da parte material também. Então, ao longo dos séculos, a igreja nunca abriu mão da sua tarefa de educar. No entanto, é a qualidade, o conteúdo e a função do ensino que entra em xeque quando a comunidade de fé reflete sobre a importância da tarefa de ensinar. Que princípios podem ser extraídos da experiência de Jesus nesse episódio de Lucas 13, 10 a 17, para uma igreja que deseja permanecer fiel ao chamado para ensinar? Nesse trecho a gente vê que Jesus chamou a mulher. Então ele estava atento quando ele viu aquela pessoa e foi lá e curou. Também a gente vê lá naquela passagem a viúva de Naim, que ela era viúva e perdeu o único filho. Jesus estava passando no mesmo caminho que ela e os familiares, os amigos estavam indo para enterrar o rapaz. Ele foi e curou o menino. Ela não chegou em Jesus e pediu, cura meu filho, não, ele foi. Então, do mesmo jeito aqui, ele ensinou que a gente tem que ir, a gente tem que sempre estar atento a quem está precisando. Onde que a gente está? Está no trabalho, você vê lá, o colega está mais triste por isso, você chega, como é que você está? O dia, repara nele e tente dar uma atenção maior, porque assim você vai estar levando o amor de Cristo. Todas as pessoas têm o que aprender com Jesus. Tanto o chefe da sinagoga quanto o povo tiveram a possibilidade de aprender, independentemente do grau de instrução, do cargo que se ocupa, do tempo de conversão, da trajetória missionária. Nós sempre temos algo a aprender com e sobre o Mestre. Uma coisa que eu sempre falo, toda vez que a gente lê a Bíblia todinha, quando vai ler de novo, a gente sempre vê uma coisa nova, aquilo que a gente não reparou na última vez que leu. A igreja, a Bíblia, ela se renova. Do mesmo jeito que a Bíblia se renova quando a gente lê, nós como igreja tem que se renovar em Jesus e aprender e passar isso adiante. Por outro lado, uma igreja educadora jamais desacredita nisso e tem em mente que essa tarefa exige compromisso, planejamento, investimento em recursos e aprimoramento nas metodologias de ensino. Hoje nós estamos na pandemia, né? Então hoje o culto é o drive-in, é live, então a gente tem que se renovar conforme, que a gente não pode colocar o pessoal dentro da igreja sem a condição necessária, porque vai contaminar, né? Se tiver
o Covid vai passar para os outros. Então, a gente está vivendo hoje um momento novo, diferente. Porque ano passado a gente não estava pensando nisso. Hoje a gente está vivendo isso. Mas a gente tem que continuar a levar o amor de Cristo e tem que multiplicar, porque o tempo se finda, Jesus está às portas. Não há educação sem diálogo, sem linguagem acessível, sem valorização de quem ensina e de quem aprende, e sem um conteúdo que atenda às necessidades e transforme o comportamento. Então a gente tem que conversar, tem que mudar aquilo que tem que mudar. Pensando no momento que estamos, a gente tem que ter essa metamorfose. Não pode ficar sempre naquele tradicionalismo, porque dependendo do momento a gente tem que ter mudanças. E sempre, em primeiro lugar, o amor de Cristo e levar esse conhecimento de Jesus a outras pessoas. Palavras e ações de mãos dadas com a verdade. Jesus uniu teoria e prática em todo o tempo. Então, todas as passagens que você vê lá no Novo Testamento que cita aquilo que Jesus viveu, passou aqui na Terra, em todo o tempo ele dá um exemplo. Você pegar todas as passagens, você vê que ele fazia, ensinava para nos ensinar. O maior perigo da igreja que se dispõe a testemunhar e ensinar sobre Jesus é não combinar palavra e prática. Porque aquela pessoa que, como quem diz, faça o que eu falo, né? E não aquilo que eu faço, isso não dá certo. Porque a pessoa vai dizer, ele está dizendo para eu fazer isso, mas está fazendo o contrário? Não, você tem que fazer e praticar para poder ensinar. Agindo assim, não seguiremos a pedagogia de Jesus, né? Se a gente não fizer o que a prática, mas a dos doutores da lei. Então, os doutores da lei faziam isso, eles ensinavam a lei, mas não cumpriam, que oprimiam as pessoas com regra que eles mesmos não tinham condição de cumprir. Eles não cumpriam aquilo que ensinavam, eles falavam, você tem que fazer isso, mas não faziam. Dentro do atual colapso ético, em que nós encontramos, a sociedade sabe reconhecer uma igreja comprometida em palavras e ações com as verdades do Evangelho de Jesus. Quando a igreja vive o exemplo de Jesus, as pessoas estão com sede de Deus. Eu vou ali, que aquele pessoal, eles praticam o que Jesus ensinou, eu quero aprender e eu quero praticar. Então a gente tem que ser verdadeiros. Só assim seguiremos como uma referência abençoadora na vida de pessoas cristãs e não cristãs. Aquilo que ensinamos deve ser o reflexo do que vivemos. Aquilo que vivemos deve ser o reflexo da palavra e da vontade de Deus. Para que possamos viver esse reflexo da palavra de Deus, a gente tem que ler a palavra, orar, tem que pedir para Deus a cada dia nos transformar, porque a gente é uma obra inacabada, né? Todo dia a gente aprende. A gente aprende com uma criança, a gente aprende com um idoso, a gente aprende todo dia com aqueles que nos cercam. As boas novas de Jesus levantam e alegram as pessoas. Hoje, com essa pandemia, o que a gente vê de pessoas tristes, deprimidas, muitas famílias perderam muitos parentes. Lá mesmo na Secretaria de Saúde, a gente vê o tanto de colegas que a gente perdeu, né? Mês passado a gente perdeu uma colega, ela era do laboratório, uma pessoa maravilhosa, a Elza, e a gente perdeu ela. Então, do jeito que a gente perdeu, aí a gente vê famílias que perderam esposo, mãe, filho. É muito triste. Então, essas pessoas estão precisando dessa alegria. Às vezes elas não entendem e ficam revoltadas porque tanta perda. Então, essa é uma mulher encurvada, sem condições de endireitar-se, foi alcançada no momento em que Jesus ensinava. Então, a gente tem que ensinar
Você vê aquela pessoa triste, fragilizada por tantas perdas, mas você tem que levar o amor de Deus para elas. É difícil você chegar e falar num momento tão crítico, quando se perde uma pessoa, porque dói, machuca, mas a pessoa vai ali entender e seguir em frente, mas com amor. O povo, ao refletir sobre o ponto de vista de Jesus e do chefe da sinagoga, também pode se fortalecer e se alegrar. Encurvadas, envergonhadas, ficam as pessoas que tinham um ensino opressor. Precisamos ter cuidado com o tom da mensagem que anunciamos e sempre refletir. Ela caberá no discurso de Jesus ou na murmuração do chefe da sinagoga. Nosso chamado é para anunciar e ensinar a mensagem que leva ao arrependimento, à consciência da salvação em Jesus Cristo, ao desejo de transformação e engajamento missionário. Então, a gente tem que saber como levar a palavra de Deus. Quando eu trabalhava lá no plano, né, eu ficava olhando, eu lembro que tinha muita gente já deve ter reparado nisso. Era uma placa escrita: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu lembro dessa placa, lá mais ou menos na altura do Guará. Aí eu ficava olhando aquilo, né? Eu olhei de um jeito, quando eu não era evangélica. Eu olhava aquilo e ficava, vai para o inferno. Mas naquela época, antes de eu me converter, eu já lia a palavra. Aí, como eu lia a palavra, desde pequenininha eu lia a palavra, e eu falei, vai mesmo. Só que na época eu ainda não tinha aceitado Jesus na minha vida. Mas aquela placa lá dizendo, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, ela me ajudou. Mas a gente não pode sair pregando, se você não aceitar, você vai para o inferno. Você tem que tem que saber como falar. Porque às vezes a pessoa vai dizer assim, aquela crente ali, eu não vou nunca na igreja crente que fala desse jeito. Então você tem que ter a sabedoria de como falar. Aquela placa para mim serviu. Mas se você for com essa arrogância, às vezes não serve. A maioria das vezes não serve. Então é muito mais sensato você demonstrar o teu exemplo de vida, que a pessoa vai querer, nossa, ela é tão diferente, vai querer saber por que a pessoa é diferente e vai acabar aceitando a Jesus e indo para o caminho certo. Um ensino saudável levará o povo a glorificar o nome de Jesus, como fez a mulher, e não acusar as pessoas, como sentenciou o chefe da sinagoga. Através daquela mulher, outras pessoas reconheceram Jesus. Imagina a família dessa mulher, que passou a vida inteira vendo ela naquele sofrimento. Quando ela chegou lá na casa que mostrou, o pessoal certamente queria saber mais de Jesus e queria também receber aquilo que Jesus deu para aquela mulher, a cura em outros sentidos da vida, em tudo. Então você tem que ser exemplo. A sociedade está repleta de ensinamentos que encurvam e aprisionam, limitando-nos a enxergar realmente a vida. Então hoje o que a gente vê? Hoje as pessoas estão sendo hostilizadas, oprimidas, tristes, aprisionadas. E à igreja cabe a tarefa de educar as pessoas de forma que consigam se levantar, reconhecer o valor que tem, enxergar o próximo e reconhecer o amor e o poder de Deus. Então, quando você está passando por um momento difícil, Deus te levanta. A gente, todo mal, eu penso assim, todo mal não é totalmente um mal, todo mal te leva a um bem. Essa mulher, ela estava passando por esse mal, mas através daquela doença que ela teve, Jesus a curou e ela foi transformada. E outras vidas foram transformadas através dela. Para isso, conjugamos a fé e a sabedoria como fundamentos de uma igreja saudável e comprometida com o anúncio e a construção do reino de paz e de justiça.
Então a gente tem que pedir para Deus a sabedoria, a fé, né? Que a gente caminha de fé em fé. Todo dia, quando a gente acorda, né, Deus deu mais o dom da vida mais uma vez naquele dia, a gente tem que agradecer a Deus por estarmos vivos e pedir fé e sabedoria para aquele dia. Porque sem a fé e a sabedoria que Deus nos dá, a gente não consegue concluir um dia. A gente tem que falar, Senhor, me dê a sabedoria para eu me levantar dessa cama, para eu ter sabedoria com os daqui de casa, e lá do trabalho, onde quer que eu passe, eu tenho que ter sabedoria em tudo que eu fizer. Se você está em dúvida, vai fazer uma tarefa na escola, né, ou no trabalho, onde que você passa, pensa, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, a gente tem que ter essa sabedoria e essa fé que vem do alto. Quais os cuidados que a igreja precisa ter para ensinar sobre e como Jesus Cristo ensinou? Esses cuidados que Jesus dá em inúmeros exemplos na Bíblia, a gente tem que ter esse cuidado também. Jesus, ele é sábio e ele nos ensinou, no período que ficou aqui na Terra, como ter sabedoria, tem que pensar, tem que refletir. E é assim, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Aqui está as passagens que é para a gente ler durante a semana, tá? De domingo até sábado, né? Vocês leiam e peçam a sabedoria que vem do alto que ele vai te ensinar. Agradeço a todos. Agora vamos orar pedindo a Deus que continue a nos ensinar através dessa aula durante a semana. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por essa aula, Pai, tudo que o Senhor nos ensinou, que possamos, Senhor, olhar em nossa volta e ver aquele que está precisando, como Jesus viu aquela mulher encurvada, que possamos ver as pessoas encurvadas em nossa frente e possamos ir até eles e levar, Senhor, o teu amor. Senhor, cubra com o seu manto as nossas vidas, Senhor. Cubra com a tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, para que possamos ser sábios em cada momento onde quer que estejamos, Senhor. E que possamos levar o seu amor a outras pessoas, Senhor. Ser conosco, Senhor. Agradecemos essa aula e, Senhor, ser conosco durante todo o dia, toda a semana, Senhor. Isso é que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Aqui está a bibliografia, né, de onde tirou esse estudo, Viver com Fé e Sabedoria. E estamos aqui para convidá-los, né, a nossa igreja, a Igreja Metodista de Taguatinga Norte, na QNG 25. Nós somos da 8ª Região Eclesiástica. E aqui está o Banco Bradesco, a agência, a conta, se você sentir de fazer uma oferta e plantar uma semente. Se inscreva no nosso canal, né? E não perca nenhum vídeo, as nossas lives, e ative o sininho. Muito obrigada e que Deus continue nos abençoando. Amém.